Beleza, pessoal? Vamos dar dando continuidade aí então à playlist, né, de ajustamento de observações. A gente está falando sobre o método paramétrico, né, o método dos mínimos quadrados a partir do método paramétrico, né, construído a partir do método paramétrico, aplicado, né, da forma do método paramétrico. Estamos no exemplo 3. Esse vai ser o exemplo 3, né, o exercício 3. Vou dividir em duas partes, tá? A primeira parte aqui que eu mostro o que é que a gente vai fazer hoje, o exercício em questão, e mostro o passo a passo, e depois a parte de cálculo a gente vai para o Scilab, né? E daí a parte 2 é a gente lá no Scilab, eu rodando um scriptzinho aí que eu fiz para resolver o exercício. Bom, vamos lá. O que a gente tem aqui? É o ajustamento de uma rede de nivelamento, né? Então, uma rede de nivelamento onde eu conheço a altitude do ponto A, tá? A altitude do ponto A aqui igual a 100 metros, então essa altitude aqui é conhecida. E eu quero determinar a altitude do ponto B, a altitude do ponto C, a altitude do ponto D e, claro, o desvio padrão da altitude do ponto B, do ponto C e do ponto D, né? Então, a partir do ajustamento pelo método paramétrico. Bom, o que foi feito em campo? Em campo, usando algum método, né, topográfico aí em campo, né, utilizando de algum método de levantamento, que aqui não vem ao caso, né, a gente não vai discutir aqui sobre como se faz o levantamento de campo, de uma rede de nivelamento, etc, etc. Não. Aqui o objetivo é mostrar para vocês como se executa, né, o ajustamento, né. O foco da disciplina aqui é ensinar para vocês, né, para quem... O foco do canal é para quem... do canal não, especificamente dessa playlist, né? Que a ideia é depois futuramente eu fazer algumas um pouco mais aprofundada, mas nessa playlist em questão é para quem está iniciando os estudos aí na área de ajustamento de observações. Então a gente vai mostrar aqui mais um exemplo, é um exemplo que eu criei, né? Eu não fui para campo, né? Então isso aqui é um exemplo simulado aí com valores que eu criei, né? Com o objetivo de mostrar para vocês aí como realiza o ajustamento de uma rede de nivelamento. Bom, então em campo, né, foram medidos por algum método, né, por algum método de levantamento, os desníveis, né, os desníveis ou, né, sinônimo, as diferenças de nível entre os pontos, tá? Então, por algum método de levantamento aí, a gente mediu em campo, né, o desnível de A para B, o desnível de B para C, o desnível de C para D, né, o desnível de D para A, o desnível de D para B e o desnível de C para A, ok? Então a gente realizou, vamos imaginar aí que a gente foi para campo e voltamos com as seguintes informações de campo, né? Então tá aqui assim, tá aqui os valores de cada medida lá que a gente executou em campo, né? Os desníveis, as diferenças de nível, né? E aqui o desvio padrão também aqui que eu estou considerando aqui nesse nosso exemplo, tá? Então também está aqui o desvio padrão, que tudo na unidade métrica, ok? Então está aqui os símbolos, né, que eu estou usando, né, para os desníveis, né, ΔH, né, ok? Então essas são as minhas medidas de campo, são as minhas observações. Bom, então a gente vai realizar o ajustamento de observações, né, pelo método paramétrico, para determinar então a altitude do ponto B, a altitude do ponto C, a altitude do ponto D, e além de estimar essas três altitudes, também estimar o desvio padrão dessas três altitudes. Vamos continuar. Bom, continuando. Então, solução, como sempre, um passo a passo, né? Então, sigam esse passo a passo aí, que é o passo a passo didático aí, que não tem erro. Então, vai fazendo aí, seguindo, quando eu der os exercícios aí, né? Para o pessoal que está fazendo a disciplina comigo aí, né? Na UFO, quando eu der os exercícios, sigam sempre, tentem seguir esse passo a passo aqui, né? Como eu digo, essa receitinha de bolo aqui para resolver o ajustamento. Bom, começa aqui analisando o número de medidas. Então a gente já sabe então que no método paramétrico o
O número de equações é igual ao número de medidas, né? A gente acabou de ver que a gente tem 6 medidas, né? Que são os desníveis, né? Os ΔHs ali entre os pontos, né? Da minha rede de nivelamento. Então, se eu tenho 6 medidas, eu posso falar também que eu tenho, né? Vou ter que montar 6 equações, né? Só relembrando aqui da teoria. Cada medida me gera a obrigação de se fazer uma equação no método paramétrico. Meu número de parâmetros incógnitos, U, ou seja, o número de grandezas incógnitas que eu preciso estimar, são 3, né, nesse exemplo. Que é a altitude do ponto B, a altitude do ponto C e a altitude do ponto D. Tá? Então, analisando se eu tenho redundância, né, também chamado de graus de liberdade. Então, a gente viu que no método paramétrico, a redundância ou graus de liberdade é dado pela diferença, né, entre o número de medidas e o número de incógnitas, né? Então a gente chega aqui que a gente tem 3 graus de liberdade, isso aqui é maior do que 0, então eu tenho redundância, né? Eu posso, como a gente já viu em toda a teoria, desde o início aí do curso, né, o ajustamento ele requer que você tenha redundância, né? Sem redundância não faz sentido realizar o ajustamento. Então eu tenho redundância. Bom, próximo passo, apresentar o vetor das medidas, o vetor y, né? Então, o vetor y, y1, y2 até y6. Né? Nesse nosso exemplo aqui, então, da rede de nivelamento, nossas medidas, né, na rede de nivelamento são os desníveis dos pontos, né, os ΔHs aí, tá? E aqui eu coloquei, então, os valores, né, que a gente mediu em campo, então, aí dado em metros, né? Então, aqui está o nosso vetor y, né, formado por 6 linhas e uma coluna. Bom, vetor dos parâmetros incógnitos, o vetor x chapéu aqui, né, o x estimado, né, o vetor dos parâmetros estimados, né, então, aí na matemática a gente costuma usar, né, é padrão usar o chapéuzinho aqui, para indicar que é algo que vai ser estimado, né. Então, meu x estimado é dado pela altitude do ponto B, altitude do ponto C, altitude do ponto D. Coloco o chapéuzinho em cima deles aqui para indicar que eles fazem parte do vetor dos parâmetros, né, a serem estimados, que é quem a gente deseja, né? São nossos 3 parâmetros incógnitos. Vamos continuar montando o exercício. Bom, próximo passo, apresentar aqui a matriz variância-covariância das medidas, né? A MVC, então, das medidas, né? Dado por esse símbolo, né? Eu sempre gosto de lembrar que esse símbolo aqui é o sigma maiúsculo, né? Então, você tem o sigma minúsculo, esse cara aqui é o sigma maiúsculo, que a gente costuma usar aí dentro da área de ajustamento de observações para indicar a matriz variância-covariância de algo. No caso aqui, é a matriz variância-covariância do vetor das medidas, então, a matriz variância-covariância de y. Estou considerando que as medidas são independentes, que não tem correlação entre as medidas, né? Então, as covariâncias são nulas, né? Então, aquele símbolozinho que eu já adoto para não precisar colocar um monte de zero aqui na triangular superior e na triangular inferior. Então, a gente, aqui na aula, a gente põe esse símbolo grandão aqui em cima e embaixo para indicar que eu só tenho a diagonal principal, os demais elementos da matriz, que no caso aqui é uma matriz de dimensão 6 linhas por 6 colunas, é dado pela variância de cada medida. Então, aqui está a variância da y1, da y2 até a variância da y6, né, que foi dado lá no início do exercício. Né, essas precisões, o desvio padrão aqui dentro, né, foi dado lá no início do exercício. Bom, elevando ao quadrado, porque a matriz variância com variância, na diagonal principal tem que entrar com a variância, né, que é o desvio padrão ao quadrado. Bom, matriz peso, né, então a gente já viu na teoria que a matriz peso aquela que, como o próprio nome diz, né, ela tem a função de ponderar, né, ela pesa, entre aspas, né, ela pondera a importância de cada medida relativamente entre elas, né, é dado pelo fator de variância a priori, que é aquele camarada que a gente já viu também nos exercícios anteriores na teoria, que pode ser dado qualquer valor, que ele não influencia no processo de estimativa dos parâmetros, né? Ele é cancelado, e ele tem importância depois que você tem que guardar o valor que você forneceu aqui para realizar o teste global do ajustamento, que a gente já viu também no vídeo passado. Bom, então a peso é dado pelo fator de variância a priori, que multiplica
a matriz variância-covariância das medidas invertida, né? Então, ela menos 1. Fazendo. Então, a primeira coisa sempre que a gente olha, você olha aqui na matriz variância-covariância das medidas, né? A gente tem aqui, tudo bem, a gente tem aqui 4 que são valores iguais, 2 também aqui tem valores iguais, mas como eu não tenho 6 valores iguais aqui de variância, o mais lógico é adotar o fator de variância a priori igual a 1, né? Para eu poder ignorar ele aqui a peso simplesmente ser a inversa da matriz variância-covariância das medidas, né? Agora, se todas as variâncias fossem iguais, né, a gente poderia, claro, repito, pode adotar qualquer valor. Aí, nesse caso, se todas as variâncias, né, se todos esses valores aqui fossem iguais, aí se eu fizesse o fator de variância, aí seria interessante eu fazer o fator de variância a priori igual à variância das medidas, né, que a minha peso aqui acabaria virando a matriz identidade. Né, como a gente já viu também anteriormente, um exercício que a gente fez isso. Tá? Aqui, como não são todos os valores iguais, né, por padrão, né, embora possa adotar qualquer valor, né, mas para que eu vou ficar complicando, né? Então, o melhor a se fazer é adotar o fator de variância a priori igual a 1 e a peso, então, vira a matriz variância-covariância das medidas invertida, né? No caso aqui é só inverter, como é uma matriz diagonal, é só inverter cada elemento, só fazer um dividido por cada um desses elementos aqui, né? A inversa de uma matriz diagonal é algo bastante simples. Então, a peso, no nosso caso, aí, simplesmente, né, adotando o fator de variância a priori igual a 1, a peso é a inversa da matriz variância-covariância das medidas, que está aí apresentado. Continuando, o próximo passo, né, em busca da solução, o próximo passo é apresentar as equações. Então, as equações do método paramétrico, o modelo matemático do método paramétrico é dado pelo vetor das medidas, né? Um momentinho aqui, deixa eu habilitar o layer que eu estou apresentando aqui, que eu estou escrevendo. Dado, né? O modelo matemático é dado pelo vetor das medidas menos o vetor dos erros estimados, que é igual a um conjunto de equações que é função dos parâmetros incógnitos, né? No caso aqui, o vetor x-chapéu. Então, a gente tem que construir equações desse tipo. Então, para cada medida, eu tenho que construir uma equação y menos e-chapéu igual a f de x-chapéu. Bom, vamos lá. No caso aqui do nosso exemplo, né? Então, o nosso vetor y é dado pelos desníveis, né? Aqui entra, então, o vetor dos erros estimados, né, para cada medida, né? Então, eu tenho vou ter 6 equações, né, porque eu tenho 6 desníveis, 6 medidas de campo, eu tenho 6 equações, né? O número de equações é igual ao número de medidas, né? Então, é igual ao número de elementos do vetor y, o vetor das medidas. Bom, é igual. Bom, aqui é o seguinte, como é um exemplo que eu criei, vocês não têm nenhuma obrigação de saber isso, que eu vou falar agora, porque se a gente tivesse ido para campo, a gente saberia, né? Por exemplo, aqui, eu estou apresentando aqui um certo padrão, ó, delta H a B, né? Desnível de A para B. Primeiramente, a equação do desnível em função de x é bastante simples, né? O que é o desnível? Nada mais é do que a diferença entre a altitude de 2 pontos, ok? Mas, aqui a gente está com o exemplo, né, que eu estou simulando aqui, ninguém foi para campo, então você não sabe se esse ΔH AB que eu estou fornecendo aqui, né, e o valor que eu entrei com o ΔH AB lá no vetor Y, tá certo? Tem um valor lá de desnível no vetor Y. Né? Você não tem obrigação nenhuma aí, você que está assistindo agora aí, não tem obrigação nenhuma de saber se é A menos B ou B menos A, tá? Então, eu que criei o exercício, eu adotei um padrão, né, para aqueles desníveis lá, aqueles valores que eu estou simulando aqui nessa rede de nivelamento simulada aqui por mim, ok? Então, o padrão que eu adotei é o seguinte, inclusive é um padrão adotado aí pelo pessoal da área, tá? Então, toda vez que você vê, por exemplo, assim, ΔH AB, né, esse desnível sempre é o da frente menos o de trás, o ante menos ré. Tá? Então,
ΔHB é a altitude do ponto B menos a altitude do ponto A. Então, sempre é avante menos arré. Então, ΔHBC, C menos B, e assim por diante. Então, aqueles valores que eu forneci lá no vetor das medidas, ela segue também esse padrão, né, para eu poder montar aqui as equações, tá? Então, quando eu der um exercício para vocês também aí, quem está fazendo disciplina comigo, e eu fornecer os desníveis, então lembrem que eu adoto esse padrão, ok? Embora vocês não tenham, se eu não explicasse isso para vocês, vocês não teriam obrigação de saber se é A menos B ou B menos A. Mas agora eu já estou falando aqui para vocês, né, o padrão que eu adoto. Cuidado, se um dia forem fazer o ajustamento de uma rede de nivelamento, se você não foi para campo, né, e você pega ali as medidas de campo para ajustar, tem que parar para pensar, né, ok? Então aqui é o padrão que eu adoto. Então aqui a gente monta as equações, né, as equações de uma rede de nivelamento com desníveis. O desnível entre dois pontos, né, a diferença de nível entre dois pontos, nada mais é do que a diferença das altitudes desses dois pontos, né? E aqui então a gente monta as 6 equações, né? Então desse lado aqui a gente tem, né? Desse lado direito da equação a gente tem a f de x chapéu. Então desse lado aqui a gente só pode ter valores do vetor x chapéu, que é HB, HC e HD, ou valores constantes. Eu não posso ter desse lado aqui direito medidas, por exemplo, de campo, né? Porque o modelo matemático do lado direito é função apenas do vetor x chapéu. Então só posso ter elementos do vetor x chapéu ou valores constantes, tá? Quem que é constante aqui, né? Quem que é constante? Pode reparar que o HB, HC e HD tem um chapéuzinho para indicar que é o vetor que pertence ao vetor dos parâmetros estimados, né? Que vão ser estimados. Notem que o HA não tem, né? Então o HA, na verdade, é a altitude conhecida, que aqui eu posso simplesmente, né? Eu posso vir aqui e substituir pelo valor, né? Que a gente viu lá que a altitude conhecida do HA é 100 metros. Então, onde o HA aparece aqui, eu posso substituir, né? E deixar o valor de 100 metros, né? Um valor constante aí, ok? Deixa eu voltar aqui na canetinha. Então, a gente pode aqui completar essa equação, tirar o HA, né? O símbolo HA. A gente pode colocar aqui o valor que é o HA, tá? Que ele não é o HA, né? A altitude do ponto A não é parâmetro incógnito. Bom, montadas as equações, a gente vai, então, lembrem sempre, esperem montar primeiro as equações para analisar se o seu modelo, né? Seu modelo matemático y menos e chapéu igual a f de x chapéu, para analisar se o seu modelo f de x chapéu é linear, já, né? Se ele já é linear aqui, né? Sistema de equação original que já é linear ou não, tá? Bom, a gente olha aqui, não tem nada elevado ao quadrado, não tem seno, não tem cosseno, não tem nada disso, né? Então, obviamente que esse meu sistema aqui já é linear, né? Ele já no ponto de partida já é linear. Aí tudo aquilo que a gente já falou na teoria e nos exemplos que eu já falei até agora, né? Quando o sistema é linear, né, o vetor x0, ele pode ser, você pode dar qualquer valor para os valores aproximados, né? Então, posso dar qualquer valor para o vetor x0, tá? Quando o meu sistema inicial, aqui original, aqui já é linear, né? Então, se ele já é linear, a solução de x que veio a partir de uma linearização pode ser qualquer valor de x0 que continua sendo linear, né? O x0 pode estar distante o quanto que for do x chapéu que você quer estimar, que a sua função continua sendo linear. Ela não está passando por um processo de linearização, né? Até porque ela já é linear, né? Então, o processo de linearização, ela continua sendo linear, tá? Então, o x0 pode ser qualquer valor, né? Porque por mais afastado que esteja o x0 do x chapéu, né? Tudo continua sendo linear ainda. Então, para facilitar a vida, né? Quando o sistema original aí, né, já é linear, o melhor a se fazer para facilitar nos cálculos é adotar o x0 como sendo tudo zero. Então, HB aproximado 0, HC aproximado 0 e a altitude do ponto D aproximado também 0, tá? E a gente ainda não fez um exemplo quando o sistema aqui original é não linear, né? Quando ele é não linear, como a gente viu na teoria,
você tem que tomar um certo cuidado com o x0. E o x0 terá que estar próximo do x chapéu que você está tendo que estimar. Aí você vai ter que ter uma pré-solução, parar para pensar um pouquinho. Mas nesse caso não, né? Como já é linear, então qualquer valor para facilitar tudo zero. Vamos continuar. Bom, eu copiei aqui de novo a f de x, né, para facilitar a nossa vida, para montar a matriz A, tá? Então, o lado direito da equação, que estava no, digamos assim, no quadro anterior, né, eu vim aqui e copiei, né, f de x, né? Então, tá aqui de novo aqui a f de x aqui, copiei aqui para ajudar a gente aqui a derivar a matriz A. O que é a matriz A? É a derivada das funções em função do vetor x chapéu, né, do vetor do x estimado, né, com o x estimado aplicado no x0. Bom, aqui eu coloco sempre a dica, né, põe aqui no canto aqui, né, equação 1, 2, 3, 4, 5, 6, e põe aqui em cima, né, os elementos do vetor x chapéu que você tem que derivar. Então, sempre é assim, ó, matriz A, você tem que derivar cada equação em função de cada elemento do vetor x chapéu, de cada parâmetro incógnito, ok? Então, tem que derivar o número de linhas da matriz A é igual ao número de equações que eu tenho, que é igual ao número de medidas. Então, a matriz A tem 6 linhas nesse nosso caso, e o número de colunas da matriz A vai ser igual ao número de parâmetros incógnitos que eu estou estimando, que no nosso caso é 3. Então, a matriz A, 6 por 3, 6 linhas por 3 colunas. E aí começa aqui, né? Já derivei, bastante simples, né? A derivada das equações do desnível, né? Então, derivada da equação 1, né? Então, derivada dessa primeira equação em relação a HB chapéu, né? Então, dá 1. HC, 0 e 0, porque não aparece nem HC nem HD ali na equação, né? Vamos fazer mais uma aqui. Derivada parcial, né, da segunda equação em relação a HB. Tem um menos aqui, então menos 1. Em relação a HC, 1. Em relação a HD, bom, HD não aparece a segunda equação, 0. Assim por diante, tá, pessoal? E assim por diante para as demais equações. Então, todas as equações têm que derivar em função de cada elemento do vetor x chapéu, né? De cada carinha lá que você quer, que são as suas incógnitas, tá? Vamos continuar. Então, tá aí a matriz A. Olha que interessante. Quando o meu sistema é linear, embora a gente não tenha feito nenhum exemplo não linear, mas quando o meu sistema é linear, a minha matriz A já fica só números, né? No nosso caso aqui, 0, 1 e menos 1. Se fosse um sistema que a gente ainda não viu, se estivesse tratando do ajustamento onde o meu sistema de equação original lá fosse não linear, aqui não teria dado tudo números ainda. Teria alguns elementos ali que eu teria que depois aplicar aqui dentro da matriz A o vetor x0. Mas quando já é linear, né, as derivadas parciais já te dão os números aí, já pode usar a matriz A. Vetor L0, né? Então, o vetor L0, a gente já viu na teoria, que é aplicar as equações que a gente acabou de mostrar, né, ao vetor x0. Né? Então, L0 é isso, ó. Equação 1, 2, 3, 4, 5 e 6, aplicando a quem? Aos elementos do vetor x0, né? Então, cada um tem uma bolinha aqui, é lá do vetor x0, né? Cada cara tem a bolinha ali é do vetor x0. Lembrando que o meu vetor x0 nesse exemplo, né? O HB aproximado 0, HC aproximado 0, HD aproximado 0. Bom, substituindo, né? 0 aqui, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, né? Então, dá esses valores aqui, né? Menos 100, 0, 0, 100, 0 e 100. Então, muito cuidado, pessoal. Não é porque o x0 estou adotando como tudo zero que o L0 vai ser tudo zero, não. Né? Nesse caso que veja que fica ali a influência da minha injunção, que a gente chama, né? Que nesse caso aqui é a altitude do ponto A. Né? Bom, o vetor L, não coloquei aqui o resultado, porque depois a gente vai fazer, eu jogo tudo lá no Scilab, né? Mas o vetor L que a gente precisa é pegar o vetor das medidas, que eu apresentei anteriormente já, lá no início, né? O vetor das medidas,
menos o L0 que eu acabei de calcular aqui, ok? Agora está tudo montado, a gente já tem tudo montadinho. Agora a gente vai para o Scilab, né? A gente vai lá para o Scilab, o programinha Scilab, para achar o x, né? E achar a matriz variância-covariância de x. Tudo bem? E realizar o teste global do ajustamento também. Beleza? Então vamos lá.